Bem-vinda a mais um episódio do Natural Pod, esse nosso espaço para conversar sobre autoconhecimento, sustentabilidade e também negócios conscientes. Eu sou Amanda Bimbati e eu quero já te convidar, se você quer acompanhar os nossos movimentos, segue as nossas redes sociais que a gente vai deixar aqui embaixo na descrição. E eu sou a Sara Pinheiro e nós estamos nessa temporada em vídeo, super felizes de estar nesse movimento aqui, agora enfim, na 4ª temporada já aparecendo para vocês, já estando juntas presencialmente. Está sendo muito gostoso, né, Amanda? Demais! E a gente tá agora com marcas parceiras. A Ju Garcia tá aqui com a gente, que preparou os nossos arranjos aqui para deixar decorado pra gente. Tá muito lindo, tô apaixonada pelos nossos arranjinhos. E a Chique Consciente, que é uma loja de moda circular, que está junto com a gente em todos os looks de todos os episódios dessa temporada, que também tá sendo super legal. Eu estou apaixonada por todos os looks, inclusive eu quero colocar eles escondidos na minha mala e levar tudo embora pro Rio de volta. Ai, Sara, muito bom! O episódio de hoje a gente vai conversar sobre economia circular. E falando da Chique, tem tudo a ver, né? Porque a Chique é uma loja de moda circular que está dentro desse conceito de economia circular, né? E o que é, então, esse conceito? É um novo formato da gente conseguir produzir, consumir e gerenciar os nossos recursos. O que faz muito sentido quando a gente fala de todo esse propósito que a gente traz aqui no Natural Pod, né, Sara? É verdade. Para conseguir mudar todo esse sistema, né? Então, pensar na loja e na marca de uma forma completamente diferente, com um olhar mais humano, com um olhar mais ecológico, com todas essas conexões de pessoas e com muitas ideias diferentes, ideias inovadoras também. Sair dessa lógica linear que a gente está acostumado, né, de produto ali, né, pega a matéria-prima, transforma no produto, depois descarta, e entender que esse produto, na verdade, ele pode servir como matéria-prima de um próximo produto. Entender como que a gente pode reutilizar esse produto, como que a gente pode reduzir a quantidade de produtos que a gente tem no nosso dia a dia e como que a gente pode olhar e revitalizar esses produtos que já existem por aí. Basicamente, transformar esse produto num tempo de vida muito maior, né? Aumentar o tempo de vida desse produto e transformando ele no meio do caminho, dando outras vidas para ele. E, na verdade, a economia circular, ela olha para esse ciclo como um ciclo contínuo. Então, não existe um fim para isso. Ele é contínuo. Então, depois que essa matéria-prima é transformada, tudo que ela pode virar depois disso, como que ela pode ser transformada, como que ela pode ser revitalizada, tudo isso a economia circular traz. E tem tudo a ver com a Chique mesmo, né? Porque você tá falando e eu tô aqui lembrando dos garimpos de curadoria da Chique, das parcerias que vocês fazem. Então, não tem como desvincular. Acho que esse é o nosso grande exemplo, o nosso grande case aqui do nosso episódio de hoje. E a economia circular, ela traz muito forte esse tempo prolongado, né, de vida dessa primeira construção e depois como essa primeira construção ela pode trazer outras formas de se reinventar ali. Então, uma primeira coisa que essa economia traz, a economia circular, é esse entendimento de olhar para esse produto de um novo formato, num outro modelo e que tem um ciclo de vida extenso e não curtinho. Tem que ter muita criatividade, né? Tem muita criatividade envolvida nesse processo, porque é reinventar o tempo todo, é recriar o tempo todo. Então, os produtos, é importante, quando a gente vai olhar para um produto que está dentro dessa lógica da economia circular, que eles precisam ser repensados, né? E eles precisam ser muito resistentes também, né? Então, não adianta a gente criar um produto que é frágil, que
ele vai ali, né, quebrar e a gente não vai conseguir consertar, porque ele precisa ser reparável também. E essa lógica traz um monte de tipo de profissão, de benefício, que muitas vezes já existiu, Sara, que não existe mais, mas que, pensando pela lógica da economia circular, ela pode voltar a existir. É verdade. Eu tava até lembrando aqui que o meu sogro, ele trabalhava consertando televisão. E ele adora contar isso porque ele tem muitas lembranças muito agradáveis, porque ele ia na casa da pessoa, consertava a TV e quando ele ia embora ficava todo mundo muito feliz porque a TV voltava a funcionar. E há uns bons anos atrás, eu fui, junto com meu pai, tentar consertar uma TV e o cara falou pra gente assim, ó, não vale a pena consertar não, tem que comprar outra. Depois disso, eu nunca mais nem vi nenhum lugar que consertava a TV. Então, hoje em dia, o que você vai fazer com um aparelho tão grande que não tem conserto? Para onde que vai isso? Acaba que tudo se tornou muito descartável, né? Os aparelhos que a gente compra, parece que já deu um ano de garantia, daqui a pouco parece que pifa. No mês seguinte, quando acaba a garantia, parece que pifa. Tá tudo sendo preparado para ser descartado. Por que a gente não resgata essa possibilidade de consertar o que a gente tem? Exatamente. Uma das coisas que é bem legal de pensar na economia circular é essa reutilização e essa refabricação. Então, muitos produtos, eles já foram usados de uma forma e a gente pode usar de outra forma. Ou então a gente pode pegar esses produtos e usar como matéria-prima para produzir outras coisas. Na Chique a gente tem algumas coisas que envolvem essa refabricação. Por exemplo, uns cardigans que a gente tem do Eco Design que já foram garrafa PET, daí virou fio de novo e aí depois fez toda a parte de tecelagem para uma nova roupa. Essa parte que você trouxe também, Sara, dessas profissões, né, que o seu sogro tinha essa profissão, né, de consertar as coisas. Olha, o tanto que era bonito e minucioso esses trabalhos. Eu lembro que existiam aqueles hospitais de boneca. Lembra de brinquedos? Que as pessoas, quando o brinquedo quebrava, levava nesses hospitais e esse brinquedo ficava como novo, era revitalizado. Hoje em dia a gente não vê mais esses hospitais de brinquedos. Por quê? Porque o brinquedo quebra e brinquedo quebra muito fácil, né? A criança joga para todo lado, puxa, né? Faz o que quer com o brinquedo. Então, é algo que quebra muito, com muita recorrência. O que acontece com esses brinquedos hoje em dia, né? A gente já pensa como algo descartável. E essa palavra, nossa, me incomoda tanto, Sara, ser descartável. Por que que hoje precisa ser dessa forma? Por que que a gente não consegue resgatar essa essência mesmo, né, de conserto das coisas? E olhar para esse concerto de uma forma diferente. Lá na Chique, só explicando, a gente tem esse conceito do concerto muito especial, assim, porque a gente faz um tipo de concerto que ele não só faz aquela peça do jeito que ela era antes, mas olha para essa peça do jeito que tá agora e a gente conserta ela de uma forma que ela fica melhor do que o formato original. Então a gente entende que essa peça ela não vai voltar a ser como ela era antes, não tem como mais voltar a ser, mas ela pode ser melhorada. E esse conceito ele vem de um conceito japonês que chama kintsugi, que é uma técnica de consertar com ouro. Geralmente é feito com porcelanas, né? Com essa parte de utensílios de casa. E surgiu há muitos anos atrás com um homem que ele tinha um bule de vidro e aí esse bule quebrou. E aí ele queria consertar, só que a técnica que eles tinham lá na época era prender com uns estilos de grampos, assim. Então ficava como se fosse, sabe, costurado, assim, com grampos. E aparecia todas aquelas trincas e tudo mais. E aí ele inventou essa técnica de consertar
esses utensílios com ouro. E aí, quando conserta com ouro, ele fica lindo, porque todas as emendas viram como se fosse arte, né? Vira uma obra de arte aquele utensílio. Nossa, fica lindo. Fica muito mais bonito do que o original. Então, é uma técnica que a gente gosta bastante de internalizar isso na Chique e de entender como que a gente pode consertar com o nosso ouro, no caso, né? Consertar de uma maneira que fique melhor do que o inicial. Eu achei muito legal o que você falou da possibilidade de gerar empregos, de resgatar, de ressuscitar alguns empregos, né? Que não existiam mais. Então, em vez de ter uma fábrica de sapatos que emprega tantas pessoas para fazer uma quantidade absurda de sapatos por ano, por que não ter as pessoas que trabalham produzindo sapato, as pessoas que trabalham dando uma nova vida a essa matéria-prima para que ela seja colocada num novo produto, e o sapateiro, que é a pessoa que vai lá e o sapato estragou, você vai lá e ele conserta para você continuar usando aquele sapato. Então, tem várias possibilidades e todas elas geram emprego, né? Todas elas vão aquecer ali a nossa economia, o movimento que a gente faz de vida mesmo. E olha, você falando sobre isso, eu lembrei também, né, dessas profissões que existiam, que a gente vê muito pouco agora, né? O sapateiro, o relojoeiro. Hoje em dia compra e não tem mais, né? Essa parte, até trocar uma bateria hoje em dia já tá difícil, né, Sara? Sabe um outro ponto que me veio aqui em mente, que faz parte da economia circular também, e que é bem legal de comentar, é sobre o compartilhamento das coisas. E tem alguns prédios hoje em dia que já existe esse compartilhamento, acredito que com ferramentas principalmente, mas isso é um conceito legal de compartilhar, porque muitas vezes a gente não precisa ter o utensílio, né? A gente não precisa ter o objeto, a gente precisa ter acesso a esse objeto. Então, por exemplo, uma furadeira. Quantas vezes a gente usa uma furadeira por ano? Pouquíssimas vezes. Então, será que a gente precisa comprar essa furadeira ou a gente pode ter algo compartilhado, né, sobre isso? O meu marido, na semana passada, ele estava fazendo uma reforma no escritório e ele precisou saber aonde que tinha cano, que era uma parede de trás do banheiro. E ele não sabia onde existiam os canos ali internos na parede. E aí ele foi procurar, né, esse equipamento que consegue saber aonde tem cano, onde tem fios elétricos ali na parede. Ele viu para comprar, caríssimo, só que assim, para usar uma vez. Então ele descobriu uma loja que aluga esse equipamento. Nossa, muito legal. Muito bom, né? Então ele foi, alugou esse equipamento, fez a medição que ele precisava ali e devolveu esse equipamento que provavelmente, se ele for usar um equipamento desse, vai ser daqui muito tempo, nem sei quando e se vai usar, né? Então, é uma das coisas que podem ser muito legais da gente pensar, é que muitas vezes a gente não precisa ter a coisa, a gente pode ter acesso a essa coisa, a esse objeto. E aí, agora eu lembrei de duas coisas muito legais. Uma da minha história e outra que a gente está vivendo aqui agora, dos dois lados. Eu cresci nós éramos 4 primas, né, da mesma idade, com uma diferença aí mais ou menos de uns 2 anos. E a gente sempre trocou roupa. Então, às vezes a gente ia para casa de uma, tomava banho, saía e ia com aquela roupa embora para casa e deixava a roupa com a outra. Então, era muito legal, porque a gente tinha uma variedade enorme de roupas e na época não era tão fácil, né? A gente vivia com um pouco mais de restrição financeira, então a gente não tinha essa quantidade de roupa que a gente tem hoje, o acesso não era tão fácil assim. E a gente trocava, a gente variava muito. E aí eu lembrando disso, de repente me deu um estalo, que a gente está vivendo isso agora, né? Eu poderia ter saído e comprado sei lá quantos looks para poder gravar essa temporada do podcast.
E aqui agora, com essa parceria com a Chique, eu consigo estar com uma roupa que eu amei, que tem tudo a ver com o que eu quero comunicar, que tem tudo a ver comigo, que eu vou usar aqui e eu não preciso ter essa roupa no meu guarda-roupa. Eu tenho as roupas que eu tenho no meu guarda-roupa, mas se eu vou num evento específico, se eu vou dar uma palestra que eu preciso estar super social, ou até se eu vou ser madrinha de um casamento, a gente já tem esse conceito, né? Para que eu vou comprar um vestido que eu vou usar uma vez, um vestido de gala? Então, trazer isso para outros contextos, né? Eu achei muito legal essa ideia de alugar a ferramenta e até compartilhar. Agora, eu acho que meio que tá um pouco mais na moda, eu não sei se eu posso dizer, mas pelo menos lá no Rio e na cidade que eu moro, que é uma cidade serrana, a gente encontra muito essas bibliotecas compartilhadas. Eu deixei vários livros meus lá e já peguei alguns também. É super legal, porque por mais que você ame aquele livro, quantas vezes você vai ler? O meu livro favorito, que eu já li várias vezes, é tipo 3 vezes no máximo. Eu não vou ler tantas vezes o mesmo livro, a menos que seja um livro técnico de consulta, né? Mas dá para a gente fazer esse compartilhamento e até deixar com que uma pessoa que não teria acesso a esse livro, que às vezes é um livro caro ou uma edição limitada, chegue ali e tenha acesso àquilo. Então, esse passar de material escolar para uma outra criança que está na série abaixo, eu acho que a gente está andando num caminho legal, né, Amanda? Acredito que a gente está sim. E olha só, né, que com essas ações, o tanto de benefícios econômicos a gente consegue ter também, né? Então, a gente economiza também dinheiros em coisas que a gente usaria uma vez, em que coisas que a gente já usou, mas muitas vezes a gente não usa mais. Na Chique mesmo, né, na parte das curadorias, a Chique compra peças que já não são mais úteis para aquela pessoa, mas que podem servir para uma outra pessoa. E o valor disso é muito abaixo do que uma roupa que você vai comprar em lojas e peças muito boas. Então, tem peças, por exemplo, a curadoria dos vintages, que é a minha preferida, né? São peças lindas, com uma qualidade muito alta e que você consegue comprar isso também com um valor bem abaixo do que uma roupa que você pagaria hoje numa loja convencional, digamos assim, né? Então, tem peças de marca, tem de todos os jeitos que não precisam ser produzidas de novo, porque essas peças estão aí, estão super na moda, existem já nesse contexto que a gente tem e que muitas vezes as pessoas olham para essas peças, não dão valor, e é um valor que elas têm, porque elas já, né, tiveram todos os recursos envolvidos, já foram produzidas, estão em ótimo estado, estão boas. Olha uma camiseta dessa, por exemplo. Eu amei essa camiseta. Ficou lindo em você. Eu amei, amiga. Então, olha só, tipo, como a gente perde também oportunidades de não olhar para esses itens como uma fonte de recursos também para a gente fazer negócios, para a gente colocar no nosso dia a dia. Então, recursos de várias maneiras, assim, né? Recursos financeiros que a gente vai economizar de colocar ali, mas também que a gente pode ganhar se a gente pegar os nossos itens e vender esses nossos itens, se a gente pode compartilhar isso com outras pessoas e ajudar outras pessoas. Tem uma série de coisas que envolve esse pensamento circular também. E é muito inteligente pensar que a gente está poupando dinheiro em algumas áreas específicas, fazendo essas trocas, exatamente para poder gastar de uma forma um pouco mais inteligente, porque eu vejo muita gente falando, às vezes até na consultoria capilar, os cosméticos naturais são mais caros. Uma escova de dente eco é mais cara do que a escova de plástico. Tá, mas você está economizando em todos os outros aspectos da vida. Por que não direcionar melhor esse dinheiro para fazer melhores escolhas? Se ele é mais caro, é porque com certeza essa cadeia de produção é mais consciente, é mais sustentável. Então, é uma forma de administrar de uma forma mais inteligente o nosso dinheiro também, a nossa energia de troca, né?
E sabe o que é importante a gente entender também? É que, na verdade, esses itens não são mais caros. Eles só incluem os custos ambientais que nos itens convencionais não estão inclusos ali. Então, aqueles itens convencionais, eles têm aquele custo ali. Só não é a gente que está pagando, mas se a gente não está pagando por ele, alguém está pagando por ele. Geralmente é ou a natureza, ou é uma outra pessoa que não está tendo o seu trabalho valorizado. Alguém está pagando aquele custo. Não tem como existir um custo e ninguém pagar por ele. Então, é importante a gente entender também essa dinâmica, né? E hoje em dia, esses produtos têm um acesso muito mais fácil. Eu estava vendo, numa ida que a gente fez ontem, numa parceira, eu estava vendo alguns itens que a parceira tem lá. E um desses itens é uma escova de dente de bambu, por exemplo. E a escova de dente na loja dela era R$ 15. E eu olhei para essa escova de dente e isso me impressionou. Porque quando eu fui na farmácia, eu passei pelo setor de escovas e eu vi que a escova, uma das mais baratas que estavam lá, porque tinham escovas assim de R$ 40, R$ 45, era a de R$ 15. Então, quando a gente vai pensar bem assim, né? Quando a gente pensa bem, não é tão mais caro. Será que é mesmo tão mais caro? Então, pode ser que tenham peças que sejam um pouco acima por conta desses custos, mas a maior parte delas hoje já está bem equivalente, né, aos produtos convencionais também. Sim, com certeza. A gente já está chegando num lugar que está sendo mais acessível, né? Fazer melhores escolhas está sendo acessível. E é importante também a gente pensar nesses impactos ambientais que a gente gera. Então, a economia circular traz isso muito forte, né? Quando a gente precisa extrair novos recursos, quando a gente precisa olhar, né, dessa forma de retirar as coisas do ambiente, o impacto ambiental é muito forte. Quando a gente escolhe reutilizar, refazer essas peças, a gente causa um impacto também, mas positivo, né? Não negativo. Então, é uma das formas mais importantes da gente causar impacto nesse nosso nível de consumidor, de consciência. Sim, e comprar de marcas que pensam nesse ciclo, né? Pensam no descarte, orientam como fazer o descarte. Muitas vezes, algumas até recebem de volta o produto no fim da vida do produto para que esse produto seja direcionado da forma certa. Então, isso faz toda a diferença. E quando a gente pensa nisso, surgem vários desafios e ao mesmo tempo várias oportunidades, porque se existem ali fios soltos, a gente consegue olhar aonde estão essas pontas soltas aí e entender como que a gente pode entrelaçar tudo isso de uma forma que seja positiva, que valorize tanto os produtos ali que a gente tem ou que a gente quer, e também as pessoas e o meio ambiente, tudo isso seja valorizado de uma forma cíclica. Eu adoro quando você fala de novas oportunidades, porque hoje a gente já ressuscitou alguns serviços, né? Como do sapateiro, que a gente falou aqui, da pessoa que conserta a TV. E pensar em outras oportunidades de outras profissões que não existiam, mas de coisas que precisam existir a partir daqui. Então, esse retorno da coleta e o que vai acontecer com isso, qual é a solução que a gente pode encontrar para essas pontas soltas, tudo isso são oportunidades que vão virar empresas para que as pessoas tenham mais emprego também. E todos os setores são impactados pela economia circular, né, Sara? Pode ir desde a moda, que a gente está falando, até a tecnologia, que a gente já falou. Então, todos os setores podem, sim, olhar para essa nova forma de produzir, né, e de consumir, e entender como se colocar ali nesse meio e fazer essa transição também.
A economia circular é a nossa grande solução, né? Para todos os problemas que a gente está apresentando aí em toda essa temporada. Eu acho que ela é, tipo, a nossa rainha, a nossa galinha dos ovos de ouro, porque é uma solução genial. Mas também ela não consegue funcionar só com uma pessoa, né? Assim como as outras coisas assim que a gente já conversou por aqui, ela precisa dessa mobilização mais global de várias pessoas, de comunidades. Então não adianta nada a gente falar sobre economia circular sem falar de pessoas e de geração dessa consciência de uma mobilização maior. Essas conexões, né? Essas trocas. E tem que estar todo mundo disposto, aberto para isso. E vai sair todo mundo ganhando. Exatamente. E eu quero muito te agradecer que ficou até aqui com a gente. Quer que eu feche? Uhum. Eu quero muito agradecer a você que ficou até aqui com a gente. E não esquece de seguir a gente aqui nas redes sociais, no Instagram, no YouTube e no TikTok. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa informação. Esse episódio de hoje está super rico e eu tenho certeza que você conhece algum empreendedor ou alguma mulher que está disposta a mudar a sua vida e o coletivo onde ela está vivendo, que vai saber usar muito bem essas informações. Até o próximo!